Estamos de volta com mais uma entrevista aqui no Portal RSN e hoje a nossa conversa é um pouco densa. Nós vamos falar sobre o resultado da CPI que investigou o serviço funerário, as funerárias aqui em Guarapuava. Essa CPI foi instaurada há 11 meses, ela foi presidida pela vereadora Bia, tendo como relator o vereador Paulo Lima e tinha como membro o vereador Dogney. Como ele não se reelegeu, então esse relatório, todo esse trabalho, acabou ficando por conta da professora Bia e também do Paulo. E é justamente com ele que eu converso agora. Seja bem-vindo, Paulo, aqui aos nossos estudos. Nosso assunto é meio pesadão, né? Mas Sim, é um assunto de utilidade pública, né? com certeza, Cris. Olá, Cris, obrigado pelo espaço, pela oportunidade novamente de estar aqui. E é um assunto realmente bem, mas que a gente entende que necessário da busca de melhorar a qualidade desse serviço para a população, que ninguém quer usar, mas todos nós um dia vamos A única precisar. coisa certa. Você sabe que recentemente, até na Sexta-feira da Paixão, aí eu fiz uma entrevista com o Dom Hamilton e eu perguntei para ele, né? Por que, que a gente fala tanto em ressurreição, vida, paixão e morte de Jesus Cristo, ressurreição, mas temos medo da morte, né? E ele me deu uma resposta muito bacana. Ele falou que não é medo da morte, a gente não quer a gente perder a vida e deixar aqueles que a gente tanto ama, né? Verdade, Mas isso aí é só para ilustrar, porque a morte é a única coisa certa na nossa vida. com certeza. E é por conta disso que a gente acaba se questionando que ela virou, sabe, infla o mercado. Esse mercado do serviço funerário é uma coisa assim terrível. Sim. E foi justamente isso e algumas reclamações, até denúncias, que resultaram na CPI. Isso mesmo. Então, quando teve essa. Foi até um requerimento da vereadora, professora Bia, que motivou a instauração dessa CPI na época e na hora de discutir, né? Porque sempre que está em pauta algum projeto, algum requerimento, o presidente coloca em discussão. Quando ele abriu para discussão, já teve os manifestos de praticamente todos os vereadores se manifestaram com algum assunto relacionado ao serviço funerário. E foi a partir dali, daquela sessão, que, por determinação do presidente, foi instaurada a CPI. Como a vereadora professora Bia estava autora do requerimento. Eu, pelo tempo que eu estive também no PROCON e acompanhei muita reclamação, muita denúncia referente ao serviço, aí eu me coloquei à disposição. E na época, naquela ocasião, era o vereador Celso Costa que logo teve aquela questão lá da perda Perdeu do o mandato. mandato. E daí foi substituído pelo vereador Dogney, o qual não se reelegeu, e agora a gente concluiu esse trabalho árduo, se resultou num relatório de aproximadamente 150 páginas. E ele, devido até um pouco à demora, porque o nosso sistema usado internamente pela Câmara, o Legisoft, não tem nenhum campo para anexar esse tipo de trabalho, né, realizado, que é uma CPI. Então, precisou também os técnicos que são é, desse software que é usado, desse programa, criar uma aba para a gente poder também, porque tudo que está ali é público, Sim. então, para a gente deixar disponível, né? Porque não vamos tirar hoje, nos dias atuais, tirar 150 cópias para entregar para quem quiser, né? Ou uma cópia para É cada questão de vereador. transparência Isso mesmo, né? mesmo. Então, agora a gente concluiu esse trabalho e está tornando público, né? Primeira oportunidade que eu estou tendo aqui nessa entrevista de falar sobre o resultado, os apontamentos que a gente, né, identificou durante todo Pois é, esse. a gente sabe que as reclamações são muitas. Quais foram as principais conclusões a que se chegou? Que a gente sabe que existe irregularidade, a gente sabe. Sim. O que que o seu relatório apontou de mais grave? Então, a gente identificou inúmeras irregularidades no sistema funerário, sob a responsabilidade do município de Guarapuava. Apontamos negligência diante do cuidado com os cemitérios municipais e as capelas propriamente ditas.
No decorrer, a gente identificou coisas básicas de capelas que são disponibilizadas à população, digamos que de forma gratuita, porém a família chega, não tem um gás para fazer um café, que é algo, né, que que geralmente são as as famílias, capelas mortuárias. capelas mortuárias municipais. Então foi algo assim bem simples que a gente identificou com a CPI, porque foram famílias que foram demonstrando interesse de ir falar, que apresentaram denúncias, a gente ouviu. Pois é, uma das reclamações que a gente recebeu aqui é que as salas, elas não são grandes, né? Sim, Às vezes, conforme a pessoa que está ali falecida, se ela é muito conhecida, o número de pessoas que vão até lá é muito grande. Então, não tem um ar-condicionado. Vamos falar em ventilador, não vamos falar nem em ar-condicionado. isso mesmo. Então, e aí você fica imaginando a pessoa ali, o cadáver exposto, a gente sabe que a cada segundo que passa o corpo vai se degenerando. Aí é vela acesa, é cheiro de flor e é todo aquele ambiente. Então, chega até a ser uma questão de saúde pública, né? Sim. Então, essa foi também uma questão relacionada aos espaços, né, que são disponibilizados, de não ter um ambiente, tanto quando é calor, que é uma situação bem pior, né, que no período de verão, de mais quente, por não ter ventilação, não ter nem mesmo um ventilador, melhor que fosse também um ar-condicionado, e isso tudo, segundo o atual secretário, também nós já levamos para eles, Secretário de né? Administração, Isso né? mesmo. O Facó, Facó. ele se comprometeu e falou que estava no radar dele, tanto que logo que ele assumiu, ele visitou todas elas, todos os cemitérios, e essa questão de equipar essas capelas também ele já colocou como algo que ele iria providenciar de imediato, né? Que possivelmente, nesses últimos dias, eu sei que ainda não aconteceu, né? Mas eu acredito, conforme ele se comprometeu, eles estão providenciando equipar melhor essas capelas, né, para a população poder usar, como diz, é até É, uma questão de saúde pública, como você falou. isso sem falar em solidariedade, né? Porque é o pior momento para uma família, né? Sim. É a perda de alguém. Outro ponto que também a gente é bastante cobrado é em relação à própria segurança dentro dos cemitérios. Porque hoje, para uma pessoa ir sozinha no cemitério, ou duas mulheres, eu acho que são é o público feminino que mais é, se propõe a ir visitar os túmulos e tudo mais, né? É muito perigoso. Teve até um caso em que uma mulher estava acendendo velas e rezando ali no não lembro o No nome, cruzeiro que no diz, cruzeiro, aham. né? E de aparecerem andarilhos, assim, surgirem do nada, né? E a pessoa já tinha uma certa idade, então as pessoas se sentem fragilizadas, né? Não E lá, somente falar com a isso, verdade, é um labirinto, né? sim, não somente relacionado a essa questão de segurança das pessoas que estão, mas hoje a gente vê uma necessidade de ter essas seguranças, porque hoje, recentemente, a gente tem visto muitos furtos dentro Furtos. dos cemitérios. Então, as famílias, né, preparam o melhor para o seu ente querido, roubarem todas as alças das gavetas, Meu quebrarem as Deus. placas, arrancar, né, depredarem totalmente para acessar esses que tem um custo aí, geralmente. Então, eu É acredito bronze, né? isso, que o município deve sim investir nessa segurança dos cemitérios, pensando das pessoas que vão, né, diariamente visitar, e também por questão de segurança para não ocorrer os furtos, né? Só que hoje em dia é tudo tão difícil, na questão do serviço, mão de obra não tem efetivo para esse fim, né, no município. Câmeras de segurança seria uma Isso já dá alternativa, uma né? inibida, né? Sim, Mas na prática em si vai ocorrer. Só que daí identifica também quem fez e já vai sim, começar a sim. melhorar. É uma sugestão. Bom, Paulo, tem mais alguma coisa que foi levantada em relação aos cemitérios e às capelas, propriamente dito? Também não tem um controle sobre a comercialização de terrenos em cemitérios. Falta de regulamentação de cemitérios.
sobre a gestão, né, do município, e mais os serviços dentro do cemitério que a gente observou que não tem nenhuma norma, nenhuma regularidade que chega lá, não existe dentro da central de triagem esse trato com a família, você vai sepultar em tal cemitério. Às vezes, quando a família já tem né, uma capela, um túmulo em algum dos cemitérios municipais, ok, a família diz qual que é, eles identificam e encaminham para o sepultamento. Quando é o caso de cemitério de nova sepultura, né, novo túmulo, aí eu vejo como um problema. Enfrentamos esse problema semana passada, porque tudo cai aqui para gente, né? Sim. Morreu uma pessoa e a família não tinha terreno em Guarapuava, em lugar algum. E aí, onde que sepulta? Então, caiu para a gente também ver se conseguia resolver o problema, né? Como a gente tem muita empatia, né? Tem um trabalho muito humanizado, a gente acabou orientando para que procurasse um familiar que tivesse terreno e que, graças a Deus, acabou o que foi acontecendo, né? Sim. Mas dentro disso, até esse suporte dentro da central de triagem saiu como sugestão de ter um profissional, não que seja um psicólogo, mas é o que a gente mais acha que tem uma afinidade para tratar dessa orientação, porque a família chega ali totalmente fragilizada. Aí é dado, então tá, não tem terreno, vai ser no Jardim da Paz, que hoje é um dos cemitérios municipais que tem, né, terrenos disponíveis. Passa o valor. Se a família estiver numa condição social que tenha direito à gratuidade, né, é acompanhado, é fornecido esse terreno de forma gratuita. Porém, a construção, não. Essa construção não existe nada que subsidie a família. De qualquer forma, a família, naquele ato, tem que ter R$ 1.500. Não é assim ter, É, né? Então a gente observou como algo que o município precisa resolver. Até a criação de um fundo, algo é assim que, política pública, né? sim. Precisa Então de uma esse política tipo pública. de atendimento é precisa melhorar muito, porque daí o que que acontece? Como não tem algo organizado, chega ali tal, vai ser no tal cemitério. Com quem que você fala? Com o fulano. Tá. Não é um boleto que sai ali com data de vencimento, quanto que a família vai pagar. Daí você fala, né, geralmente por telefone, pelo WhatsApp, que hoje é muito usado. Tá, a pessoa, tá, beleza, vai ser, já estamos sabendo, vai ser tal lugar e tudo. O senhor vai pagar 1.500. Tá, bom. Paga no Pix de um CPF, de uma pessoa terceira, não é uma empresa, não é alguém que participou lá, tem a concessão para fazer esse serviço. Então é algo assim que até é insegurança para a Sim. família. Nossa, vou mandar um Pix, será que, né, vou estar pagando realmente pelo serviço? Então esse tipo de situação a gente sugeriu no relatório final que seja organizado pelo município. Então, que seja aberto para as pessoas concorrerem, quem Que faz normatize, né? isso, normatizar isso para ficar, porque do terreno, que é o município que fornece isso, sai um boleto de R$ 613, que é o valor que a pessoa paga pelo terreno. A partir dali, a pessoa sai um título de concessão, tramita lá na procuradoria e dentro, acredito que em 60 dias, a família é comunicada para ir retirar o seu título de concessão, quando a pessoa paga. Quando não paga, também é um problema, porque eles já saem cientes que o ente querido vai poder ficar só 5 anos naquele terreno. Depois ele vai Para para um ossário. um ossário municipal. Então é algo assim que a família não está preparada naquele momento e é falado isso. Tá bom, então se o senhor não tem dinheiro, então o senhor vai ir nesse, mas vai ficar só 5 anos. Então é algo assim desumano, Desumano. né? Então esse tipo de falha e que precisa ser regulamentado com urgência, né? O secretário se demonstrou bem sensível, falou que vai acolher e vai melhorar de todas as formas, né, o serviço funerário e acreditamos que isso aconteça. A gente sabe que dentro do serviço funerário, que é pertinente ao município, e aí tem a questão do IML também, tem muitas polêmicas, mas isso é assunto até para uma, até para uma outra conversa, quem sabe, com o secretário de administração, mas hoje a gente vai só se prender à CPI mesmo. Bom, aqui você falou do resultado do que foi levantado em relação a cemitérios, em relação ao central de triagem e tudo mais.
Agora, eu acho que o calcanhar de Aquiles, e que é alvo de muita reclamação, são as funerárias. Sim, e a gente tem também uma questão relacionada aos planos de luto, Também. porque às vezes famílias que já tiveram situações assim, de chegar naquele momento, né, que você não sabe que dia que a gente vai morrer. Tá, não tem um plano de luto, não tem condições financeiras. Se depara essa questão de deixar só 5 anos, né, o seu familiar lá no cemitério, depois não sabe para onde que vai. Então é algo que as famílias vão em busca e verem que um plano de luto até que não tem tanto custo. Vai pagando por mês quando tiver necessidade vai usar. Só que aí que vem, né, a questão do serviço prestado, que a Pois é, gente. mas só um pouquinho, eu quero fazer um parêntese aqui. Quando você diz que você vê que o plano de luto compensa de certa forma, e se eu tiver que pagar um plano de luto durante 10 anos? Sim, Quanto que eu vou pagar por um funeral? Você consegue imaginar quanto eu estou pagando ali todo mês, todo mês, todo mês, todo mês? Na hora de fazer a somatória de todas as mensalidades e de confrontar com o direito assegurado, né, que sim, eu vou ter, deve dar uma diferença muito grande. com toda certeza. Eu acho que o Igual para mercado é quem. muito lucrativo. Sim. Tanto que hoje, né, a gente tem vários aqui em Guarapuava e a tendência é vir mais. Claro que eles vêm e olham população, todos esses índices para ver se vale a O pena que vir. comporta? Mas a gente já ouviu até conversas de empresários virem construir cemitério vertical em Guarapuava, porque eles verem que é algo. Bom, o cemitério vertical eu acho que é uma necessidade. Sim, É a a gente já tendência, é ouviu uma no necessidade. decorrer, nas oitivas que a gente teve, tanto com plano de luto e funerária, teve também esse comentário de virem investir em cemitério vertical. Mas em Mas relação a relacionado isso, aqui, tem um tabelamento que é feito e atualizado pelo Sindicato das Funerárias, que é o valor que eles devem vender, né, os serviços que eles oferecem. E a gente observa que nesse nosso, na legislação, no decreto ali que regulamenta a lei, não tem na tabela você anotou aí, né? anotei, Tanatopraxia. É tanatopraxia. algo assim que as famílias, todos tiveram algum tipo de reclamação, os que foram nas oitivas. A cobrança oscila o valor. Isso, então essa questão a gente não chegou num denominador de qual que é o valor realmente do tanatopraxia. Se é pelo tamanho, pelo peso, né? Porque daí começa pessoas cobrando 900, como a gente viu em outras, porque nós fomos até a central de triagem de Curitiba, uma ocasião que eu fui num velório de uma conhecida lá em Cascavel, eu conheci um pouco do sistema deles de Cascavel, e observei que nesses dois municípios existe uma tabela bem inferior de valor ao nosso. Tá, mas se é o mesmo sindicato do Estado e tudo, por que que o nosso é maior o valor? Então, relacionado à tanatopraxia, as pessoas apresentaram as notas do que pagaram. Tem gente que pagou 900, assim como teve pessoas que pagou 2.700. Então, é 9 vezes 3, 27. Então, são 3. Até tem, já virou lugar comum nas reclamações, né? Que é cobrado conforme o carro que estacionou lá na frente, conforme a cara do freguês, como a gente A costuma gente dizer, ouviu né? isso também, infelizmente, é algo que também a gente teve conhecimento e é algo que nós sugerimos que seja tabelado, né? Que a família sabe, porque as urnas são por número. Então a gente observa, tem a urna um, 2 e vai indo, né? E tem umas que já é de um padrão mais luxuoso, que tem, né? Tem urnas de 60 mil, tem urnas, mas elas partem a partir de R$ 1.400. Começam nesse preço. Outra coisa que nós observamos, a qualidade da urna gratuita. Uma funerária fornece um tipo de material, a outra fornece algo bem inferior. E nos casos das duas prefeituras que eu citei, tanto a de Curitiba como a de Cascavel, tem um padrão e é o mesmo. Só que eles têm um monstruário dentro das suas capelas, dentro da sua central de triagem. Esse é um diferencial, porque não é a pessoa olhar na foto e ir lá nas funerárias, que daí
entra nos ambientes onde está Sim. exposto as urnas e vai escolher. Lá nessas duas cidades, como Curitiba, já tem um monstruário dentro da central de triagem. A pessoa sai de lá já com a indicação de qual urna que ele escolheu. Já sabe o preço, que não vai mudar, e vai Sim. até a funerária que vai atender o funeral. E já sabe que é a urna 4, um exemplo, a urna 3. Ele já sai tudo certinho, já sai no encaminhamento todos os valores que a pessoa vai pagar lá no funerária. Não é porque a pessoa chega lá, na questão do gratuito, ele sabe que é a urna. Não tem véu, não tem flor, não tem Pois nada. é, mas aí a gente vai entrar, vou esperar você concluir e a gente vai entrar numa outra questão. Então, nessa parte, a gente vê que precisa regulamentar tudo isso para melhorar o atendimento, para que as pessoas não sejam extorquidas, né? E que seja algo mais organizado, né? Mais humano até, né? Sim, Nessa questão dos adereços, vamos assim dizer, né? A gente sabe que é tudo cobrado à parte. E eu gosto de partir do caso concreto. Porque como eu falei, né, muitos casos caem aqui. Teve uma senhora, já há algum tempo, que o filho foi assassinado em Curitiba, e uma família bem humilde. Ela viúva, e até foi pedido aqui que a gente fizesse uma campanha para conseguir o translado, enfim, o funeral e tudo mais. Tá? Aí depois a gente ficou sabendo que ela conseguiu a urna gratuita, só que ofereceram, a senhora quer um véu, a senhora quer uma flor, a senhora quer isso. Claro que a pessoa quer. É uma homenagem, a última homenagem que você está prestando naquele momento. Imagine a dor de uma mãe. Primeiro, pelo filho, né, ser sim. assassinado, aí não ter condições de trazer, aí tá atrás. Enfim, resumindo, não sei se foi dito para ela que era cobrado ou não. O fato é que, para quem não tinha um centavo para traslado do corpo, enfim, pro funeral, ela saiu com uma dívida de quase R$ 4.500. Sim. E daí veio para gente para ver se conseguia fazer uma campanha também para quitar essa dívida. Então é uma coisa desumana, é uma coisa de exploração mesmo, da dor alheia, né? Sim, Isso que é o pior de tudo. sim. Então, por isso que também o município se organizando, criando um fundo, sei lá de que forma que denominaria, mas que fosse para esse fim, né, o auxílio, né? E já fosse quando é a gratuidade, é o básico, beleza, é básico, mas é isso, para não ser algo assim, igual eu já fui em funeral, Quanto custa um véu, gente? Um pedaço de eu pano. fui em funeral de uma pessoa, era, né, bem humilde, olha, a pessoa dentro do caixão só, e se a família levar roupa, leva, senão a pessoa fica nua ali. Que horror, É algo assim bem desumano mesmo, que a gente que precisa horror, melhorar, gente. dar essa dignidade para esse Nossa, momento dignidade. para Meu as famílias. Deus. Então é algo bem necessário mesmo. Então, até ao mesmo tempo, devido a todos esses levantamentos que a gente constatou, a gente conversando com a vereadora professora Bia, a gente se realizou. Assim, agora esperamos que daqui para frente realmente essas sugestões, esses apontamentos sejam colocados em prática, porque de fato é para melhorar e muito o sistema, o serviço funerário em Guarapuava a partir desse relatório. Pois é, mas a gente sabe também que um dos problemas está diretamente ligado aos planos de luto. Tudo bem, a pessoa paga determinado plano de luto. Aí tem o rodízio, né? Aí chega no rodízio, o plano que a pessoa paga não condiz com a funerária da vez. Como que fica isso? É que Ela na perde o verdade, direito por tudo que ela pagou? não, Como que acontece isso? não. Por isso que, até por ser algo manual, porque os demais têm um sistema de rodízio eletrônico e que não tem erro. Hoje em dia a tecnologia, né, Permite tudo, permite né? tudo. Então não é um negócio, pega o livro tal e pega e põe em cima, agora vai ser esse. Como é hoje ainda, é ultrapassado essa forma de fazer. Tanto nas duas prefeituras, o sistema de rodízio,
Curitiba tem 61 funerárias. E é no sistema de rodízio. Cada 2 dias, não menos que mais do que 2 dias, a funerária tem atendimento, porque tem 60 óbitos por dia, mais ou menos, em Curitiba, né? E região metropolitana. 60 e poucos óbitos, o rapaz falou para nós. Dentro desse sistema eletrônico, todas as funerárias vão atender. Então, é algo assim que é distribuído de forma igualitária. E se for no sistema manual, a gente teve as denúncias e reclamação de direcionamento, Sim, né? é uma das grandes O que não pode reclamações. ocorrer, esses Sim. direcionamentos não podem ocorrer. Na lei está claro que quem praticar é um crime, tá? Como se trata de servidor público, está cometendo uma improbidade administrativa. Então, a gente também sugeriu que seja adotado pela administração municipal um sistema eletrônico. Porque se não for dessa forma de rodízio, de fato, porque como já está na hora da concessão, as funerárias participaram, fizeram um investimento. Nós temos quantos funerários hoje? Hoje nós temos 3. 3. 3 funerárias. Planos de luto, equivalente? Equivalente. Talvez é planos de luto 3, 4 também. Então, se for, a gente sugeriu que seja para melhorar a questão dos rodízios, que seja realmente igualitária a distribuição, tem que ser eletrônico, porque a gente não vê outra forma, porque sempre vai ter o jeitinho brasileiro, né, que não é de acordo com a lei e que de qualquer forma vai beneficiar mais um do que o outro. Sim. Teve mais alguma questão levantada? Os planos de luto, todo esse relatório também a gente encaminha para o Ministério Público, que alguém lá dentro do Ministério Público vai analisar e vai ver, talvez, possíveis que vão também partir deles para verificar a veracidade das informações. Então, a gente acredita, mas no mais, assim, foi mais essas questões, como nós falamos, de melhorar as estruturas das capelas, para que não ocorra, questão da organização dos cemitérios, que é essa questão Eu acho que dos cemitérios que a gente tem, tanto na cidade quanto no interior, a gente só está com vaga aberta no Jardim da Paz, que fica no lá CIL, no né? industrial. No industrial. Isso, somente. O município tem alguma coisa em vista para desapropriar, sei lá o quê? Na verdade, não, porque eles têm uma estimativa daquele cemitério que ele até já teve ampliação de Sim. área, né? Para mais 10 anos, mas pensando em 10 anos é logo ali, né? É já. Né? Então ali ainda tem mesmo de ampliar, ali ainda tem áreas que estão, como diz, é campo, que daria. A gente ainda tem a questão do crematório, né? Sim, é que não entrou essa parte porque ainda no decorrer que começou a funcionar o crematório municipal. Embora na ocasião, porque não tinha as situações de cremação ainda para nós, como reclamação, como denúncia. Sim. Aconteceu no decorrer, né, que começou a funcionar e a ter o crematório municipal em Guarapuava. Então a gente não focou e não tem nada relacionado ao serviço do crematório. Tá, bom, CPI concluída, todas as irregularidades levantadas, e agora? O relatório vai para o Ministério Público? Sim. O que é pertinente ao município também, né? Também vai para o município. E em relação às funerárias, fica com o Ministério Público a partir de agora? Fica com o MP. E também irregularidades apontadas que está descumprimento do contrato, a própria gestão pode também notificá-los e, né, fazer com que seja, a partir de agora, normatizado, aplicar sanções previstas nos contratos. Também a administração municipal vai ter essa atribuição de verificar no relatório. Porque ele é bem, tanto que, como a gente concluiu um relatório que são de 100 e poucas páginas, porque ali está todas também as oitivas, todas as pessoas, né? Quantas pessoas foram ouvidas? Foi ouvida 30 pessoas, aproximadamente. É o suficiente? É o que a gente conseguiu, porque teve pessoas que são usuários do serviço, que fizeram cartas, apresentaram para a gente, quando a gente fez os contatos, mesmo que foi ouvido numa sala, não tinha toda essa exposição, que os demais foi tudo feito
gravado lá na Câmara, dentro do plenário. Sim, Esses casos mais individuais de pessoas é, comuns, de pessoas que apresentaram, foi feito ouvido dentro de uma sala, para não expor também as sim. pessoas, porque eles falavam de algo já direcionando a quem que eles estavam denunciando. Então, esse cuidado a gente teve, dessa parte não né, tá tarjado ali o nome da pessoa e tudo, por questão, né, hoje em dia, da lei lá de proteção Proteção de de dados. dados. Bom, Paulo, eu gostaria de agradecer a tua presença aqui, pela tua disponibilidade. Eu sei que você tem um compromisso logo em seguida, reunião na CCJ, né? Isso Comissão de, aliás, não sei se é CCJ, é é CCJ, CCJ, né? Constituição. Constituição e Justiça. Então, agradecer essa disponibilidade e deixar os microfones aqui do nosso estúdio do Portal RCN sempre aberto. Novamente agradeço né, o seu convite por estar aqui. Estamos à disposição, como ontem, após eu ter lido esse resumo do relatório, me colocando à disposição. E já teve ontem mesmo vereadores pedindo para mandar o arquivo, só que de fato é um arquivo que ficou bem numeroso, de página, foi dividido em duas, lá pelo assessor da Bia, que nos ajudou muito, né, o Luiz. Agradeço as assessorias que nos ajudaram nesse tempo, tanto a assessoria jurídica da Câmara, como também os nossos, que trabalharam junto com a gente para concluir esse trabalho, porque sozinho a gente não consegue nada. Eu agradeço novamente. Na próxima oportunidade, estamos aí à disposição. Obrigado. Bacana, bom, eu agradeço a você e eu quero lembrar que relatório concluído, CPI fechada, mas o dever da Câmara é continuar fiscalizando, né, vereador? Com certeza. Então, que continue esse trabalho bem efetivo, porque de nada adianta haver uma CPI, levantar todos os problemas e esses problemas não serem solucionados. Agradeço a você, agradeço a Gabi, que me acompanha aqui, agradeço ao Léo, que é o assessor de comunicação do vereador e que também acompanha essa entrevista. Fique ligado no seu portal www.redesudenoticias.com.br.